Agora na Cidade AM, Saúde em Dia. Muito mais qualidade de vida no seu dia a dia. Doutora Ruta. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Cadeia Cearense da Saúde, comando Grupo Cidade, Grupo Esperança de Comunicação, o Instagram da Associação Médica Cearense e da Sociedade Brasileira de Cardiologia Ceará. Hoje vocês têm muitas opções aí. O ouvinte pode participar do programa mandando seu comentário, sua pergunta, sua sugestão no WhatsApp do programa, que é Fortaleza 85999251122. Ou então mandar mensagem pelo Instagram das duas transmissões que nós estamos fazendo aqui ao vivo. Doutor Ricardo, tudo bem? Tudo bom. Prazer em encontrá-lo novamente, assim, lépido e fagueiro. Como é que foi a semana de férias? Foi bem, voltei revigorado. Revigorado, né? Caminhou muito lá, subiu muitas pirâmides, foi lá em Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe. Pagou a promessa. Agradeci a minha saúde, fiz promessa, né? Pronto. Para minha saúde, né? E saúde de todos aqui que nos envolvem, né? Bom, hoje, Ricardo, um programa super especial nesse domingo. Nós vamos entrevistar a doutora Daniele Lino, ela é coordenadora da Unidade Clínica Coronariana do Hospital do Coração de Messejana. A doutora Daniele, além de ser coordenadora dessa unidade, ela tem mestrado em saúde coletiva pela Universidade de Fortaleza, ela é professora do curso de medicina da UES e é coordenadora da linha de cuidado do IAM, infarto agudo do miocárdio, da rede CESA e do grupo trombolítico. Depois ela vai explicar direitinho o que é isso. Vamos iniciar, né, doutor Isso Ricardo? é um tema muito importante, né? Doença coronariana, né? Uma das causas aí que mais mata, né? Os brasileiros, né? Então, um tema muito atual e a Daniela com certeza vai ajudar a esclarecer algumas dúvidas, né, sobre essa doença, né? Então a gente vai começar aí identificando, né, pedindo para ela falar um pouco. Primeiro agradecer ela vir, né, aqui nesse domingo de manhã chuvoso. Agradecer também, mandar um abraço ao Ulisses, né, que é o presidente da Sociedade de Cardio, que nos indicou, né, pedir para ela inicialmente se identificar, onde nasceu, onde estudou, por que fez medicina e por que fez cardiologia, né? De Dia, entrevista. Bem, bom dia a todos, né? Um bom domingo, um domingo chuvoso, né? O cearense gosta muito quando o clima tá assim. Então, um momento bem propício para a gente, né, escutar a rádio, nos atualizarmos. Agradecer à Sociedade Cearense, né, de Cardiologia, no nome do nosso presidente, doutor Ulisses, em poder ter feito esse convite para a gente falar de um tema tão importante. Bem, como eu disse, né, meu nome é Daniela, eu sou médica cardiologista. Me formei pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Inclusive, fui da mesma turma do Bruno, filho do Dr. Arruda. Sim. Então, Um abraço pro Bruno, ele está assistindo o programa. Pois é, abraço para o meu companheiro de turma. E logo depois eu fiz residência médica em clínica médica no HGF. E logo depois fiz residência médica em cardiologia clínica no Hospital do Coração de Messejana. Então, eu sou muito filha das casas cearenses. Fazer medicina é estranho porque assim, a gente realmente acaba escolhendo a faculdade muito novo, né? Se a gente for ver, sob o ponto de vista de idade, a gente é muito novo. Então, eu acho que a escolha foi muito baseado em propósito. Quando a gente é muito novo, a gente tem muito sonho, muito propósito. Então, eu acho que eu assisti aqueles seriados, né, de médicos que salvavam vidas. E eu disse, bem, é isso que eu quero fazer na minha vida, assim, ter uma profissão que a gente possa ajudar o próximo, né? Acho que muito num conceito cristão até. Então, eu acho que a minha escolha foi muito nisso, né? A gente talvez não tenha ideia naquela época do tamanho do desafio que é a profissão, mas a gente já escolhe baseado no propósito. Então, a medicina para mim foi muito esse tipo de escolha. E aí, na cardiologia, durante toda a faculdade, eu sempre envolvi com projetos em cardiologia. Achava a cardiologia uma área clínica, né, uma especialidade clínica muito versátil, porque você tem possibilidade de você só exercer a clínica em si, mas você pode fazer procedimento e tudo.
mas e muito objetiva, e ao mesmo tempo a gente trata a maioria das doenças que impactam diretamente com mortalidade. Assim, acho que naquele contexto de salvar vidas, literalmente a gente trabalha com o que mais mata. Então, assim, a especialidade foi muito nesse sentido. Eu gostava da tomada de decisão rápida, da questão do diagnóstico, das doenças. Então, acho que foi meio que natural, assim, o meu percurso na medicina e na escolha da especialidade. Sou muito feliz nela. Então, Ricardo, já o nosso confrade Renato Evandro assistindo o programa, um abração pro Renato, gentilmoso assim, né? A Alzira também assistindo o programa Bom dia a no todos. Instagram. Bom dia. E, como eu falei, os ouvintes podem encaminhar a pergunta. Tenho aqui dezenas de perguntas já, como tem da professora Núbia, tem aqui de Quixadá, tem aqui de outras cidades também. Eu vou daqui a pouco começar a listar. Tem alguma pergunta inicial? Inicialmente, o tema é doença coronariana, né? Então, vamos primeiro definir, para você falar assim, numa linguagem mais fácil, né? Para que os ouvintes possam compreender o que é doença coronariana. Doutora... E essa pergunta também é da professora Núbia, né? Nossa ouvinte cativa, que ela quer saber exatamente isso, o que é a doença coronariana e como ela se desenvolve. Bem, é salutar, né, a gente começar meio que definindo o tema mesmo da nossa entrevista, que ficou o tema síndrome coronariana. Eu disse, às vezes as pessoas não conseguem, né? Doença coronariana, síndrome coronariana, infarto, aí a gente vai confundindo um pouco as definições, né? Pegando pelo que a gente postou, pegando síndrome coronariana, na verdade, se a gente for lá para a nossa fisiopatologia, lá nas aulas da faculdade, síndrome é nada mais do que um conjunto de sinais e sintomas. Então, são sinais, né, ou sintomas relacionados a doenças que afetam as coronárias. O que são as coronárias? Na verdade, o nosso coração ele é uma bomba que ejeta sangue, que joga o sangue através de vasos para todos os órgãos do nosso corpo, como se fosse a bomba d'água da nossa casa. Então, ele joga através dos canos. Só que para ele funcionar, é um músculo, ele precisa também de sangue. Então, ele também joga sangue através de artérias, chamadas artérias coronárias, são esses vasos, para ele mesmo, para que ele possa funcionar. Então, doenças que são relacionadas a essas artérias, é o que a gente pode dizer que é doença coronária. A gente tem alguns tipos de doenças, mas a mais prevalente é o que a gente chama que é o entupimento dos vasos do coração. Vou falar de uma forma bem para que, né, o ouvinte não profissional de saúde entenda. E aí, a gente fala de base de uma doença, que o nomezinho é complicado, mas a gente vai tentar traduzir, que é a aterosclerose, que nada mais, nada é do que o acúmulo de gordura nos vasos, que pode ser nos vasos cerebrais, que aí é o neurologista que cuida, pode ser os vasos das pernas, que é o vascular que cuida, e aí quando é no vaso coronariano, nas coronárias, quem cuida somos nós cardiologistas. Então, a principal doença que afeta os vasos coronarianos, esses vasos que irrigam o próprio músculo cardíaco, é a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura, né, nos vasos, causando obstrução. E aí isso pode ser visto de uma forma crônica, como se fosse uma doença latente ou com sintomas crônicos, ou na sua forma aguda, que ela sim é a expressão do infarto agudo do miocárdio, sim é a patologia hoje, a doença que mais mata, né, junto com o acidente vascular cerebral. Bom, nós estamos no nosso programa Saúde em Dia. Aqueles que estão acessando pela primeira vez o nosso programa, ele vai todos os domingos ao ar, de 9 às 10 horas, pelo Grupo Cidade, Rádio Cidade AM 860, Grupo Esperança, Rádio Esperança FM 106.1, pelo Instagram da Associação Médica Cearense e no Instagram da sociedade daquele colega que nós estamos entrevistando. No dia de hoje é a Cardiologia Cearense, esse é o nome, né, do Instagram, Cardiologia Cearense, tá aqui, ó, tá até bem bonito aqui, nós três aqui, né? Então, os ouvintes podem acessar. Saudar aqui os estudantes que estão assistindo o programa, como a Carolina Pinho, que está assistindo aqui, já assinou aqui, batendo palma, e os outros que estão assistindo também no seu radinho de pilha. Um grande abraço para o diretor de programação do Grupo Cidade e um grande abraço para o Luan Júnior, que é o nosso diretor de programação da Rádio Esperança FM 106.1, em toda a direção daquela emissora, que está super satisfeito com a audiência crescente do nosso programa
Todos os domingos. Lembrando, né, Ricardo, que depois nós vamos baixar esse vídeo. Isso. E aqueles que não assistiram... Pode assistir depois. Pode assistir depois, durante a semana, porque vai ficar o vídeo na íntegra, tanto no Instagram do Saúde em Dia CE, vocês podem entrar lá, ver todas as entrevistas, no Instagram da Associação Médica Cearense e na própria associação da Sociedade Brasileira Cearense de Cardiologia. Então, Ricardo, vamos continuar com as perguntas aqui então dos nossos ouvintes. Isso. Doutora, quais são os fatores de risco mais comuns para a doença coronariana? Pronto, então assim, nós temos doenças, né, e fatores que predispõem, né, que levam a esse acúmulo de gordura nos vasos do coração, né, coronarianos. E aí a gente vai para os fatores de risco, que a gente fala os modificáveis e os não modificáveis. Por exemplo, a idade, né? O envelhecimento da pessoa realmente é um fator de risco. A gente não pode mudar a nossa idade, né? Mas é um fator de risco. Questões genéticas também é um fator de risco que a gente não pode modificar. Mas o que mais pesa dentro do contexto da doença coronariana são os fatores de risco modificáveis, né? A hipertensão, o diabetes, a obesidade, que é um fator de risco muito discutido atualmente, porque a obesidade ela mudou o seu paradigma por descobertas de vários aspectos fisiopatológicos e tratamentos, tabagismo, distúrbios do sono, estresse. Então, assim, esses fatores de risco são fatores de risco, sedentarismo, né, a falta de atividade física. Então, são fatores que levam a deixar hoje o contexto dessa questão do acúmulo de gordura nos vasos do coração, ele é um contexto inflamatório. Então, essas doenças tornam esse indivíduo inflamado, tornam os vasos do coração inflamados e mais susceptíveis a esse acúmulo dessas placas. Ricardo. Essas questões aí que você falou, né, da mudança de hábito nos últimos anos, né, principalmente a obesidade, né, que vem aumentando cada vez mais no nosso meio, né, e com essas novas descobertas, isso realmente é motivo de muita preocupação, né, porque é uma doença de não é fácil tratamento, né, tem um envolvimento com muitos fatores, né, que desencadeiam a obesidade e ela provoca várias doenças, dentre elas a aterosclerose, né. Com relação ao sexo, tem alguma diferença de acometimento entre homem e mulher? Ou o acometimento é igual das doenças coronarianas? Realmente é uma doença que afeta mais homens do que mulheres. E a partir de que idade, né? Pronto. Qual era o que a gente chama... Você falou aí na idade, né, como fator de risco? Isso. Qual era o retrato, e a gente está tendo uma mudança epidemiológica em relação a isso. Qual era o retrato do paciente infartado, podemos assim dizer, né? Era aquele senhor, 60 e poucos anos, né? Mais ou menos na faixa etária de 60 anos. Homem, esse era, ainda né? É mais ou menos. Até a menopausa, né? A questão hormonal da mulher tem um efeito algo protetor, mas depois, após a menopausa, as estatísticas se assemelham, então acaba sendo epidemiologicamente um pouco mais homens mesmo, mas depois da menopausa, a mulher ela aumenta o seu risco. E aí a gente está vendo uma mudança epidemiológica de cada vez mais ver pacientes jovens infartados, né? Assim, em mulheres, né? E aí existem outros fatores, né, associados que se levanta essa hipótese. Primeiro, essa questão mesmo da obesidade, dessa mudança. Achava-se que o infarto era muito dos países ricos, e hoje, né, os países em desenvolvimento que adotaram a cultura alimentar, né, do fast food, e realmente ganharam esse aumento da incidência de hipertensão, diabetes, obesidade. Então, a gente está colhendo frutos desse avanço, assim, entre aspas, que nesse caso tem um efeito deletério, dessa meio de vida mais de uma alimentação não saudável. E aí a gente também está vendo outras coisas aí meio que acontecendo, e a gente faz um alerta. Hoje nós cardiologistas alertamos muito pela questão dos anabolizantes, né, que hoje existe sim aspectos que a gente chama fisiopatológicos, de mudança de inflamação de endotélio, de aterosclerose acelerada, né, causada pelo uso, né, do hormônio. Então a gente está vendo algumas outras coisas que está fazendo com que esses jovens, que numa faixa etária, né, mais jovem, a gente tem essa questão da aterosclerose, né, do infarto
Mas é muito realmente dessa questão dos fatores de risco, né? Da hipertensão, do diabetes, da obesidade, da apneia do sono, da má qualidade do sono, do estresse, né? Que é uma coisa nossa, né? Outras coisas que se pesquisa, poluição, né? Poluição auditiva, assim, hoje se você ver tem muita coisa, espiritualidade, né? Então existem outras coisas que podem influenciar na saúde cardiovascular mesmo. Doutor Ricardo, olha, agradecer aqui a audiência da Nath Saraiva, do Rômulo Roncalho, a Jéssica Forte e a doutora... O Rômulo Roncalho é hemodinamicista. Ele é irmão do doutor Augusto Guimarães, né? Pronto, irmão do Augusto. O Augusto é meu confrade lá da Academia de Medicina. Um abraço para o Rômulo. Contemporâneo na faculdade. E também para o doutor Augusto Guimarães. Estive com o Augusto essa semana. E a Jéssica Fortes também assistindo aqui o programa. Doutora, vamos aqui correr com os nossos ouvintes. Como prevenir doença coronariana? Tem como prevenir, doutora? Tem, né? Assim, quando a gente fala, como a gente bem separou, né? A gente tem os fatores de risco que não são modificáveis. Como eu digo, a gente não pode ficar mais jovem. Doutora, tem gente que está ficando mais jovem. E nós aqui, né, Ricardo? O Ricardo, por exemplo, passou uma semana fora, voltou a revigorar. Né? Pois é. A gente não tem... A senhora mesmo disse que nós conversamos quando eu era secretário de saúde, né? Foi. E a senhora chegou aqui e viu que eu estou uma criança, não estou? Há um mesmo, na mesma época que ele era secretário, isso é um fato. Foi em 2008? 2008. 2008, né? 2008, exatamente. 2008, né? A doutora me procurou na Secretaria de Saúde, passou no concurso que nós chamamos. Estava no Hospital Geral, mas era cardiologista. Exato. E foi para o Hospital de Messejana. Exato. Logo foi a coisa mais certa que eu fiz, viu? Messejana deve ao doutor Arruda mesmo, o fato de eu estar lá. Porque na época eu passei como clínica, né? Ainda eu fiquei trabalhando na emergência do Hospital Geral. Só que quando eu me formei com cardiologista, eu tinha um impasse, né? Nós estávamos precisando de excelentes cardiologistas como a doutora Daniela Lima, né? E aí, virei filha de messejana, com muito orgulho. Pronto. Então, doutora, como... E aí, como prevenir, né? E aí a gente tem esses fatores, né? Da questão, principalmente dos hábitos de vida. A gente realmente tem uma questão de a gente só se preocupar com a nossa saúde quando a gente tem evento, né? Assim, é do ser humano, né? A gente às vezes aprende no amor, mas aprende na dor. Então, às vezes a gente vai levando essa vida conturbada e não liga para atividade física, não liga para fazer as suas consultas regulares para verificar se você tem uma hipertensão, se você tem um diabetes. Essa questão da obesidade, que a gente só olhava para o obeso, aquele obeso, né, vamos dizer, mais mórbido, mas hoje a gente tem vários fenótipos, vários aspectos da obesidade, aquele que é o falso magro, você acha que o paciente é magro, mas na verdade ele já tem uma gordura visceral aumentada, uma taxa de gordura aumentada, então isso está sendo mudado, então a gente sabe que isso pode ser modificado. A questão do hábito do tabagismo, que foi algo que a gente conseguiu vitórias, mas que agora a gente está tendo certos retrocessos mediante alguns tipos de hábitos, né, ligado ao cigarro eletrônico, e aí esses comportamentos de massa, às vezes faz a gente perder todas aquelas vitórias de conquistas prévias, falando um pouco em saúde coletiva nesse aspecto, e alguns cuidados que a gente não tinha antes. O sono, né, era algo que as pessoas não se importavam, mas hoje a gente sabe que tem impacto, a dieta, a alimentação, né, esse olhar diferente. Eu acho que isso, assim, a gente está vivendo uma era que eu acho que as pessoas estão se alertando para isso, né? A gente vê o número aí de academias, a gente vê o número... Né, a cidade mudou o hábito, até a própria dinâmica física da cidade, com mais espaços para lazer. Então, eu acho que a gente está tentando colher para daqui a 30, 40 anos aquilo que não foi feito lá atrás e que a gente viu o impacto, né? Essa questão que você falou aí da gordura visceral, né? O fato da gordura acumulada aqui, a barriguinha da cerveja, né? Essa ainda continua do mesmo jeito, né? Essa gordura que é mais centrípeta, né? A gente hoje sabe que ela, per si, é um fator de risco. Então, assim, o IMC é um bom indicador, que era aquele que, né, a altura e o peso, mas hoje faz parte da consulta, quer seja do endócrino, do nutrologista, do nutrólogo, do cardiologista, realmente a mensuração da cintura abdominal, você também calcular as taxas de percentil de gordura, porque a gente sabe que são indicadores adicionais de risco. Às vezes você pode ter um IMC normal, mas você tem uma cintura abdominal alterada, e essa gordura, principalmente a visceral, é que dá a resistência insulínica, modifica metabolicamente o indivíduo para que ele se torne mais inflamado.
E aí, realmente, essa inflamação realmente aumenta o acúmulo de gordura nas artérias. E outra observação que você fez é importante, inclusive a gente já teve até aqui um convidado para falar sobre esse tema, foi o cigarro eletrônico, né? Que algumas pessoas levam aí o cigarro eletrônico como se não fosse danoso, né? Exatamente. E aí nós temos os mais jovens aí estão fumando muito, viciados muito nesse... Doutor Daniel vai responder já, porque entrou aqui a nossa Isabela Parente. Isabela agradecendo a presença na semana passada. Fez grande sucesso aqui. Pois é. Fez grande sucesso, doutora Isabela Parente aqui. Mas também agradecer a audiência do Raimundo Nonato Rodrigues, sempre escuta o nosso programa. O Newton, também o Newton Marcos, sempre assiste. E grande audiência em tudo que aqui. E a Alzira que continua assistindo. Lembrando mais uma vez que daqui a pouco o programa na íntegra vai estar no nosso Instagram. Agora não adianta só assistir, né, Ricardo? Tem que comentar, curtir, compartilhar, acompanhar, seguir o Instagram da Associação Médica Cearense a fonte de informação, tanto para médicos como para a sociedade de uma maneira geral, né? O Ricardo tem trabalhado muito essa área da comunicação na MC, na Associação Médica Cearense, não é isso, cara? Exatamente. A gente tem contado muito com o apoio das sociedades de especialidade, né? Que todos os convidados que vêm para cá são todos indicações da sociedade, né? Que isso torna o conteúdo discutido aqui muito mais robusto, né? Doutora Daniel, e o cigarro eletrônico? Atendendo aí o seu João, lá de Baturité, está lá no Maciço, em Guaramiranga, deitado numa rede, naquela temperaturazinha lá de 18 graus, e está pensando, fumo no fumo. Como é o negócio do cigarro eletrônico? Todos eles. Só um minutinho, porque o Jorginho vai botar uma vinhetazinha. Pronto. Sobre a questão do tabagismo em geral, né, a gente já sabe, tanto o convencional como o cigarro eletrônico, cada um com as suas substâncias específicas, e a gente sabe que o cigarro eletrônico, ele é mais desorganizado, porque a gente muitas vezes não sabe o que tem ali dentro, mas no cômputo geral, todos eles causam inflamação na parede do vaso coronariano e é um fator de risco muito determinante. Então, a gente, além de não recomendar, a gente proscreve, isto é, a gente não indica, e a gente sabe que esse retorno do hábito do tabagismo, né, através do cigarro eletrônico, também socialmente causa uma aceitação do tabagismo passivo, levando também o tabagismo comum como parecendo um hábito não deletério. Então, de alguma forma, a gente de fato não indica, contraindica, e a gente lamenta muito ver uma geração extremamente jovem, né, tendo esse comportamento de massa, e que a gente, como sociedade, como médicos, como os pais, devemos realmente relutar, né, realmente combater, porque de fato a gente não pode perder os ganhos que a gente já fez em relação, a gente realmente alcançou, sob o ponto de vista de sociedade como um todo, no mundo, no Brasil, taxas menores né, em relação ao tabagismo. Então a gente não pode deixar isso ser um novo comportamento de sociedade, né, de massa. Doutor Ricardo. Vamos passar aqui por sintomas. Uhum. Como os ouvintes podem identificar que estão com suspeita de manifestação de doença coronariana, né? Quais são os sintomas, os sinais, né, que eles podem sentir, para que chame a atenção e o que eles devam fazer, né? Pronto. Essa parte é extremamente importante, porque e aí eu digo que sim, realmente o paciente com infarto agudo do miocárdio, que é a expressão aguda e fatal da doença coronariana, é o meu dia a dia, né? É onde eu trabalho, é uma unidade de 20 leitos só com pacientes pós-infarto. Então, assim, todo dia eu colho a história deles para saber qual foi o caminho que levou eles até eles terem um infarto. E aí é interessante como o paciente, ele negligencia os sintomas principais, os sinais de alarde, e realmente eles acabam procurando quando, né, o bicho pega, podemos assim dizer, quando a coisa aperta. E aí, como eu falei anteriormente, a gente tem dois espectros, né, duas faces da doença coronariana. A crônica, e aí a gente pode
se apresentar de todas as maneiras. A gente pode ter a doença coronariana assintomática, que você não sente os sintomas, mas aí é o quão importante você identificar nas suas rotinas regulares de atenção à saúde, seja com seu médico de família, seja com seu cardiologista, de você, principalmente chegando a uma idade que começa a ser epidemiologicamente prevalente, né, a doença coronariana, ou mesmo antes, se você tiver fator de risco, você, dentro dessas avaliações periódicas, poder em exames detectar precocemente a doença, né? Então, às vezes você vai fazer um exame de rotina e acaba vendo que a força do seu coração está fraca e você sabe que tem doença coronariana. Isso pode acontecer. Ela também, a doença crônica, que a gente pode dizer, ela pode aparecer com os sintomas que você vai negligenciando. Eu percebi esse ano que, poxa, eu fazia minha caminhada na beira-mar, comecei a cansar mais, que eu não cansava antes. E aí eu acho que é um dia indisposto. Aí eu tento, no outro dia eu vou de novo, e aí eu vejo que eu tenho um desconforto, e eu acho que é uma azia. Impressionante como os pacientes confundem muito os sintomas cardiológicos com os sintomas gastroenterológicos. Porque assim, eles às vezes se assemelham mesmo. Mas aí você vê que é aquele paciente obeso, hipertenso, diabético e tem história familiar, e ele acha que que ele diz que é uma gastrite, né? Ele achei que era... E aí ele vai negligenciando, até que chega o dia que, de fato, esse paciente... eu sempre pergunto, por que o senhor veio para o hospital, se o senhor já havia sentido isso anteriormente? E aí fala, doutora, porque foi diferente naquele dia. E aí é quando a gente passa para a expressão aguda da doença. É o paciente que realmente vai ter uma dor ou um desconforto retroesternal, isto é, aqui por trás do peito, né, central ao peito, de intensidade diferente do que ele vinha antes, com maior durabilidade. Doutora, antigamente passava, eu senti uma vez no mês, 2 meses não, mas veio e ficou. E aí eu suei frio, e eu tive vontade de vomitar, e eu aguardei, e não passava, e eu vi que foi aumentando, e aí quando eu procurei, resolvi procurar. Então, muitas vezes a doença coronariana, antes do infarto, ela dá sinais. Só que às vezes os sinais são negligenciados. E aí, pacientes como idosos, diabéticos e mulheres, às vezes têm sintomas atípicos. Isto é, não é aquele padrão da dor no peito, da angina clássica. Às vezes é uma sudorese, às vezes é só um mal-estar que ela não consegue definir. Às vezes é uma sensação de náuseas repentina, com sudorese. E aí, uma falta de ar, de espinela, não sente dor, às vezes ele sente só a falta de ar. E aí, realmente, pode ser o que a gente chama de equivalente. Isto é, realmente são sintomas que podem estar associados a uma obstrução coronariana significativa. Bom, também tem uma pergunta aqui da doutora Isália, na opinião da senhora, o que poderia ser feito a nível de políticas públicas. Tem muita coisa que o poder público pode fazer, doutora, para diminuir a incidência e orientar a população? O que é que poderia ser feito na sua opinião? A gente fala que quando a gente fala, e aí eu vou falar, vamos dizer, de linha, né, de cuidado. Então, a gente vai, toda doença, toda patologia, ela tem uma história de vida, né? Então, a gente tem que atuar em políticas públicas seguindo todo esse curso. Primeiro, prevenção, né? Ela sempre foi o pilar. E aí vai desde a educação e saúde, é o que a gente, por exemplo, está fazendo hoje, né? Educando a população desde os hábitos, desde os sintomas. Acessibilidade a esses pacientes, sim, terem a possibilidade, né, das suas consultas, do seu tratamento aos fatores de risco. E aí, isso aí é o papel muito importante da atenção primária, né? Então, basicamente, é a atenção primária que vai cuidar desse indivíduo nesse cuidado plural dos hábitos, da possibilidade de você, o hipertenso, o diabético, ter acesso às consultas, aos tratamentos, às suas metas a serem atingidas. Depois a gente vai para a atenção secundária, no sentido do fortalecimento, no qual, quando você não está mais trabalhando na atenção da prevenção, do controle de risco, mas quando você, nessas consultas, detecta a doença já instalada, de você poder ter acessibilidade aos exames complementares, ao cuidado de você realmente ter o diagnóstico firmado, e aí os tratamentos serem pontuais. E
No outro momento, é o cuidado que a gente chama do paciente agudo, porque assim, a mortalidade vem no evento agudo, né? O paciente com infarto agudo do miocárdio, ele tem o seu óbito nas primeiras, 80% morre nas primeiras 24 horas, né, do evento. Então, é uma doença tempo dependente. Então, o paciente, ele precisa primeiro procurar e acionar o serviço médico quando ele tem um sintoma, quando ele está sentindo algo. E é importante, eu sempre digo assim, olha, você tem, principalmente quem tem fator disso, do umbigo para cima e do pescoço para baixo, todo mal-estar, ele tem o direito de ser questionado se não se trata de um infarto agudo do miocárdio. E aí, procurando as unidades de saúde, né, as UPAs, os pronto-atendimentos, os hospitais secundários, terciários, as portas de emergência como um todo, realmente ser possibilidade do diagnóstico. E aí a gente tem a vantagem, falando pela cardiologia, que assim, o infarto agudo do miocárdio, ele pode ser detectado com exames simples e baratos. Um eletrocardiograma é um exame barato, né? E ele dá o diagnóstico disponível, portátil. Então, assim, por exemplo, é diferente do desafio do acidente vascular cerebral, que precisa da tomografia, um exame grande, né? Um aparelho grande, fixo. Então, a gente tem. E exames laboratoriais simples, como antroponina, né? Então, assim, a gente consegue. Mas uma vez dando o diagnóstico, principalmente quando a gente dá o diagnóstico da artéria fechada, 100%, que essa não é remédio, essa é ida para o cateterismo ou a utilização de uma medicação para abrir a artéria, essa é minuto a minuto conta. Bom, estamos entrevistando a doutora Daniela Lino, ela é cardiologista do Hospital de Messejana, coordenadora da unidade de Clínica coronariana. Bom, tem duas perguntas aqui no nosso Instagram. Primeiro, se o infarto dói. E a senhora podia caracterizar melhor um pouquinho a dor. Quando dói, como é que é esta dor? Pronto. É uma dor que a pessoa vê que é diferente mesmo? Sim. O que a gente chama da dor do infarto, que na medicina se chama angina, mas é a dor, realmente... Agora, assim, a gente vai falar o que tem nos livros e a gente vai falar o que é o dia a dia, né? Uhum. Realmente ela é descrita como uma dor, né, de caráter opressivo. Eu vou descrever exatamente, né, o que a gente tem na literatura. Uma dor de caráter opressivo, retroexternal, isto é, por trás aqui se você botar, às vezes o paciente bota a mão aberto, existe tem um sinal semiológico, chamado sinal de Levine ou Levine. Então, que pode ser também lateralizado para o lado esquerdo, porque é onde fica o coração. Pode ter essa dor, ela pode ir para o braço esquerdo, ela pode ir para a mandíbula e ela pode ir para o dorso ou para a região aqui na boca do estômago. Vamos dizer que esse seria o clássico e geralmente associado de sintomas como sudorese e náuseas, isto é, suor frio e vontade de vomitar, ou mesmo vômito, os pacientes às vezes chegam vomitando. Isso é o clássico, mas como eu digo, principalmente nas populações que têm os sintomas atípicos, tipo mulheres, idosos, diabéticos, a gente precisa estar atento que às vezes o paciente vem só com mal-estar mesmo na boca do estômago. Paciente que disse que não sentia nada aqui, mas só sentia na boca do estômago. Tem paciente que sentia dor só aqui no pescoço. Ele disse que caminhava e sentia uma dor aqui, achava que era muscular, entendeu? Então, assim, existem essas peculiaridades. Então, a gente precisa muito atentar, porque a gente às vezes não liga que está no sobrepeso, que tem aquela pressão aferida e que esquece de tomar um remédio para pressão. E aí começa a sentir esses sintomas e negligencia. A gente precisa evitar que o paciente procure o sistema de saúde quando ele tem um infarto, né? Ele tem que procurar antes, porque existem medidas, tratamentos que evitam, né? Você evita o risco de você desenvolver o infarto. Mais uma vez desenvolvendo... Doutora, essa dor tem uma sequência, porque nós cirurgiões, né, o cirurgião é o seguinte, com a dor de apendicite, começa na região epigástrica, vai para o umbigo, vai para a fossa ilíaca. Essa dor de infarto não tem. Pode começar no ombro, pode começar reto externar, pode começar em qualquer lugar. Não espere que, não é porque começou, foi aqui no braço, começou no pescoço, começou no outro canto. Então não tem essa sequência. Não tem essa sequência. Agora, o que tem é que a angina, antes da doença crônica, como você falou, geralmente essa dor é mais leve e passa espontaneamente, né? Isso. Por exemplo, você está subindo uma escada, se parar de subir, ela passa, na caminhada ela para. Exatamente. Quando você para de caminhar, que eu digo, a dor desaparece. Isso, geralmente ela faz esse aspecto, é uma dor de menor duração, é uma dor que geralmente se coloca no esforço, melhora no repouso. E aí, o que a gente chama como a gente falou, a doença aterosclerótica, ela é progressiva, né?
Então, assim, a gente, quando não tratar dos fatores de risco, a tendência é que existe uma progressão da placa e que aquela obstrução que era de 20 pode se tornar 30 e em algum momento ela se tornar isquêmica, realmente fazer a redução de fluxo. E aí é quando começam os sintomas. Às vezes os exames, antes dos sintomas, já estão alterados. Por isso que é importante o check-up cardiológico, o check-up com o médico de família, para você, principalmente, conter os fatores, né? Doutora Daniela, vamos aqui atender o Nilton Marcos, que ele diz o seguinte, está dando bom dia. Doutora, gostaria de saber qual a diferença da hora zero, da hora ouro e hora zero na urgência e emergência cardiológica. Explica um pouquinho que hora ouro e que hora zero é essa. Na verdade, assim, as doenças tempo-dependente, e aí eu não vou, a gente, na verdade, assim, na cardiologia a gente nem usa tanto esses termos hora ouro, hora zero. Eu vou falar bem do que a gente pratica dentro do atendimento do paciente com suspeita coronariana aguda / infarto agudo do miocárdio, né? O paciente, ele conta o tempo desde o momento que ele inicia a dor. Então, tem vários tempos do atendimento, né? Tem o tempo da hora da dor, que ele começou em casa, então esse é o tempo zero, podemos assim dizer. Existe o tempo que ele procura e aciona o serviço médico, então esse tempo que a gente consegue reduzir com as políticas de educação, né? Porque o paciente procure rápido o serviço. Quando ele chega no serviço de emergência, ele tem até 10 minutos para realizar um eletrocardiograma, né? Esse é um tempo já preconizado de eficácia de rede, né? Então, ele tem até 10 minutos para que esse paciente, no atendimento, ele seja colhido a história, seja feita a suspeita clínica. Eu não posso passar uma hora de atendimento fosforilando, né? Principalmente no serviço de emergência. A gente tem que ser muito objetivo, a gente tem que pegar uma dor e excluir primeiro o que causa risco de vida, né? Então, a gente vai ali rápido na característica, porque outras doenças causam dor torácica, né? Dissecção, embolia pulmonar, tô falando aqui outras doenças, né? Então, a gente vai colhendo ali a história, vê, e em 10 minutos eu tenho que ter um eletro com interpretação, né? E todo médico, ele deve estar apto, quem trabalha no serviço de emergência, a interpretar. E a partir dali, eu tenho 2 caminhos a ser seguidos, porque na doença em que eu não faço 100% de obstrução, né, que o eletro, ele diz assim, não tem supra, né, ele não tem uma alteração que me diz assim, quando ele tem, diz assim, aqui tem 100% de obstrução. Aí a corrida contra o tempo. Por quê? Porque eu tenho que abrir essa artéria o mais rápido possível, porque a falta de irrigação no coração é que faz esse paciente predispor a arritmias e ele morrer de forma, né, ter a sua morte. Você morre por arritmia, né, fatal. Então, eu tenho que abrir. Aí a gente corre contra o tempo. E aí, vai de onde, como é que eu abro uma artéria, né, fechada 100%? O padrão ouro, né, dizer, o tratamento de escolha é o cateterismo mesmo cardíaco. Você precisa entrar numa sala de alta complexidade, de alto custo, com um profissional subespecializado, né? Aí a atividade do Dr. Rômulo, por exemplo. Exatamente. E aí ele vai, eu vou falar para a população leiga, ele vai com a buchinha. O cano da sua pia não está entupido, você não vai lá com a buchinha. Então ele vai com um catéter realmente abrir aquela artéria que tem um coágulo. Porque ali se formou foi um coágulo em cima da placa de gordura. Todas as portas de emergência do estado têm um cateterismo? Não, a maioria dos pacientes que entram, quais são as portas de entrada? São portas UPAs, hospitais municipais, e aí eu vou falando muito para o paciente do interior, eles vão entrar nessas unidades de menor complexidade, de porta aberta e menor complexidade. E aí nós podemos abrir essa artéria sem ser com cateterismo? Podemos. Quando eu não tenho a buchinha em casa, né, agora eu vou falar para a população leiga, às vezes a gente bota aquele pozinho. Exatamente. Sem nenhum royalties, né? Mas Diabo Verde é bom, ele vai patrocinar nosso programa. Nós já falamos aqui no Diabo Verde umas 3 vezes. Né? Foi mesmo? Foi. Então pronto. Em outras entrevistas. Olha aí, pessoal do Diabo Verde, vamos patrocinar. E aí a gente pode ir, e aí fazendo a alusão, a gente pode ir com a medicação, né? Que é uma medicação endovenosa, como se você fizesse qualquer medicação endovenosa. E a gente faz na veia do paciente e aí ela age lá naquele coágulozinho dissolvendo. E aí é um dos grandes méritos que o nosso estado, graças a Deus, avançou, né? Que a gente pode, o SAMU Ceará hoje é o maior SAMU do Brasil, do ponto de vista territorial, número de ambulâncias e a dimensão territorial. Então hoje ele atinge 100% das localidades do estado do Ceará.
E aí, uma vez, qualquer porta de entrada que tem um paciente hoje com infarto agudo do miocárdio, ele deve, na verdade não é que pode, não, ele deve ligar para o SAMU Ceará. E o SAMU Ceará recebe o eletro, inclusive existe essa parceria entre o médico regulador e os especialistas que ficam 24 horas, existe um cardiologista 24 horas com o SAMU, analisando caso a caso e determinando, orientando o médico da ponta como proceder. E se uma vez for um infarto com a artéria 100% fechada, toda fechada, o SAMU leva a medicação e faz lá no município. E depois desloca para o hospital de referência. É coisa boa, né? Doutor Ricardo, olha, tem aqui o doutor Aglaerton Pinheiro. Doutor Aglaerton, clínico, assina foi o ex-presidente foi o presidente do último turno médico, né? Pronto, presidente do último turno médico. Grande abraço. Eu sei que vocês já estão começando a reunir para o outubro médico desse ano, é isso? A gente já começou a reunir internamente na ANC, né? A gente começar a discutir já com maior brevidade para que... Pronto. Bom, estamos... mais sucesso do que o do ano passado, que já foi um sucesso, sempre crescendo um pouquinho mais, né? Bom, tem muitas perguntas aqui, chegando do interior, e está difícil aqui a gente ver, mas eu vou colocar aqui uma pergunta para a doutora, para dar um atendimento aqui. Doutora, algumas coisas a senhora já respondeu, né? Mas tem um ouvinte aqui, o seu João Santos, está perguntando assim, quais são os exames de rotina que uma pessoa deve realizar para identificar precocemente uma doença coronariana? É um pinga-fogo aqui. Tem esse exame de rotina? Eu não gosto muito desse termo exame de rotina, né? Tem que ser um exame adequado para o paciente, o perfil do paciente. Na verdade, quando você vai para uma avaliação clínica cardiológica, a gente tem que determinar o risco do paciente. É como se fosse uma probabilidade pré-teste, né? Tipo, vamos dizer, uma pessoa de 20 anos que vai procurar fazer seu atendimento de saúde cardiológica, eu vou calcular o risco. Existem scores, existem calculadorazinhas que a gente calcula o risco. Uma pessoa de 20 anos sem comorbidades é diferente do risco de eu achar a doença coronariana do que uma pessoa de 60 anos diabética hipertensa. Isso é lógico, né, na nossa cabeça. Então, de acordo com esse risco que nós calculamos na consulta, é que a gente direciona os exames, tá certo? Não existe um exame, tipo, todo mundo tem que fazer, por exemplo, teste da esteira, que é muito conhecido. Não é assim que funciona. Então, é individualizado a rotina. Mas, dentro das consultas, a questão da detecção precoce, da aferição da pressão, isso é um exame, você aferir uma pressão, você detectar que é hipertenso, você fazer os exames laboratoriais de colesterol, rastreio de diabetes, isso é meio que básico para todo mundo. Os exames avançados, tipo teste da esteira, ecocardiografia, cintilografia, isso vai depender muito do perfil do paciente, tá certo? Bom, o senhor ainda pergunta, pessoas que já têm histórico familiar de doença do coração, tem maior chance de desenvolver doença? A senhora já, inclusive, só complemento, né? O que é histórico familiar? O que é histórico familiar. E ela, um avô? Pronto. Então, para atender aqui o João Santos, que falou a respeito dos exames de rotina, e ele complementou aqui querendo saber realmente se a história familiar de doença do coração, se é um fator assim, predisponente, um fator de risco. E aí, a pergunta é, o que é história familiar? Assim, na verdade, a gente tem pontos de corte, né? Porque assim, o que é história familiar, quando a gente coloca como fator de risco, é a história familiar de eventos coronarianos precoces, né? Tipo assim, você tem um avô que faleceu com 80 anos de idade de infarto, é natural, assim, tá? Provavelmente isso não vai inferir em você um maior risco, mas eu vou botar uma média, né? Geralmente, quando você tem familiares com eventos coronarianos abaixo de 55 anos de idade, né? Pai, mãe, assim, você tem essa história familiar rica, você conta como história familiar, né? E aí, realmente, é porque, assim, a gente trabalha com risco. Então, existem, por exemplo, doenças genéticas, como, por exemplo, hipercolesterolemia familiar. Você ter o aumento do colesterol por conta de questões genéticas, não é hábito alimentar, nem tudo. Então, assim, faz com que, por exemplo, uma família tenha vários eventos coronarianos precoces. Então, aí você vai suspeitando de algumas coisas específicas. Mas, geralmente, a corte eu vou falar de uma forma bem geral, familiares com eventos menor que 55 anos já poderia contar, né, como eventos precoces. E você colocar aí na sua conta, na sua caixinha, podemos assim dizer. Bom, agradecer aqui a audiência de Gabriele Freire,
Irislânia Barros e o Helber Vieira. Isso. Todos assinam o programa, cada vez tendo mais audiência. Agora, com essas opções todas, nós estamos transmitindo por duas contas de Instagram. A Associação Médica Cearense e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mais Grupo Cidade, Grupo Esperança de Comunicação. Lembrando que quem não assistiu o programa desde o início, pode depois rever todo o programa nas nossas páginas e depois, a partir de segunda-feira, no YouTube da Associação Médica Cearense. Então, Ricardo. E depois do tratamento, como é que fica a vida do paciente que tem, depois do diagnóstico, ou de uma doença coronariana crônica, ou do infarto já, né, que já correu o risco, eu supor, como é que é a vida dessa Tem uma pessoa? pergunta, ele pode continuar assistindo o jogo de futebol se ele for assim altamente torcedor como o Ricardo? Interessante, eu vou contar aqui rapidinho, né? Teve um plantão nosso, num dia de um clássico rei aqui. Certo. E a gente observou um número maior de eventos coronarianos. Esse dia o plantão foi muito puxado, né? Aí eu disse, Aí chegavam com o cabelo do Fortaleza. eu não vou, né, puxar para nenhum dos lados, nem quem venceu, né, e quem não. Mas, indo um pouco para a literatura, de fato, por exemplo, pegando um pouco a mote, assim, realmente um aumento de incidência, por exemplo, de eventos coronarianos em eventos esportivos, finais de campeonato, isso daí já existe mesmo, né? Então, a emoção nesses casos, não que não possa, né? A gente, quando tem um paciente coronariano, quer seja na parte crônica, mas principalmente no pós-infarto, né? O paciente, ele fica muito temeroso, né? A gente tenta devolver ele mais próximo da sua vida, né? Ele tem que ser devolvido para a sociedade. Por isso que o atendimento rápido é importante. Primeiro, porque a gente tem que evitar aquele morro, senão a gente não devolve para a sociedade. Segundo, a gente tem que determinar quanto mais rápido o tratamento, mais músculo é salvo, menos perda de força do coração. Então, é um paciente que vai ter a sua força do coração preservada. Então, a gente luta em toda a fase aguda para lutar para isso. E aí, depois, existe tanta questão que ele vai usar medicações para o resto da vida, isso aí vai fazer parte da rotina dele, e a gente ensina, a gente não escova o dente todo dia, toma remédio todo dia, não remédio todo dia. E aí a gente tem programas de reabilitação cardíaca, que o paciente começa a fazer o exercício supervisionado e depois ele pode voltar às suas atividades. E aí essa avaliação é feita nas consultas no pós-infarto. E aí realmente, tendo critérios, e a maioria dos pacientes, eles tendem a voltar para as suas atividades. Até porque a incidência, por exemplo, de depressão no pós-infarto é muito alta. Então, a gente tem que dar todo o suporte para esse paciente. Então é o seguinte, o Jorginho aqui, que é nosso operador, tosse ferroviário. Hoje tem jogo do Ceará. Todo jogo é um teste cardíaco. Não precisa fazer teste cardíaco. Jorginho, tu está controlado, tá? Do teu diabetes, tá? Tu. Ele sendo controlado, ele pode assistir o jogo. Pode. Mas olha lá, tenta os sintomas, ouviu? Ricardo, muita audiência aqui no nosso Instagram. Saudar aqui a Cris Pessoa, que está assistindo aqui o nosso. A gente chegou de viajar ontem, né, Cristina? Chegou de madrugada, né? Pois é, por isso que ela entrou aqui mais tarde, né? Porque ela sempre é a primeira, que é para exatamente dizer, Ricardo, manda o doutor Ricardo mais para cá um pouquinho. Manda a doutora entrevistada mais para cá. É a auditora. É a auditora, porque na transmissão está cortando um pouquinho aqui o braço, né? Então, precisa ter isso. A doutora Isabel trouxe a sua assessora de comunicação. Nós não temos esse poder todo, né? Nós não temos esse poder todo. Um abraço aqui para Ian Gomes. Gente muito boa. Gente muito boa que esteve aqui no programa da semana passada. Você falou aí que tem havido um aumento da incidência de doença coronariana e infarto em mais jovens, né? A gente sabe que você comentou também aí da questão dos medicamentos, né? Principalmente das testosterona, foi que você falou dos anabolizantes. Exatamente. E a gente também sabe que há um uso abusivo, né? Isso, exatamente. Não só disso também, como a droga também, né? A cocaína também sim, a gente pega muito, né? Queria que você comentasse com relação a isso. Pronto, né? Cada fator de risco desse que a gente fala não tradicional, no sentido de que são coisas mais dessa geração que a gente está vivendo, tem mecanismos diferentes na coronária, né? Assim, a cocaína, ela tem diversos mecanismos. Primeiro, ela inflama muito o endotélio, ela realmente faz a aterosclerose rápida, então, assim, a pessoa está mais predisposta a ter mais placas, né? Formar mais rápido as placas. Ela realmente causa o que a gente chama de vasoespasmo, ela faz com que fecha, né, subitamente, uma contração. Ela é arritmogênica, ela pode causar arritmias, falando de outro mecanismo que não seja do infarto. Então, assim, ela tem várias formas de
de pegar o coração, como também os anabolizantes, né? Além da aterosclerose acelerada, a gente vê também miocardite, inflamação do próprio músculo cardíaco. Então, assim... Os anabolizantes. Os anabolizantes. Então, assim, eu já peguei vários, assim. Eu já peguei miocardite séria por anabolizante, já peguei vasoespasmo, dissecção de coronária, isto é, a coronária meio que rasgar por causa do uso da cocaína, ou por um usuário de anabolizante, já peguei dos dois tipos. Já peguei, assim, casos de vários tipos, porque a gente tem um volume grande. Então... coisas que, assim, a gente fala, a gente tem que repetir, né? São hábitos de massa, de sociedade de massa, que a gente precisa combater, porque, de fato, né, não tem meio termo, assim, a gente não pode ser parcimônio para com isso. E também o jovem, a gente pega essa questão do que a gente viveu 30 anos passado. É o jovem com mais hipertensão, o jovem com diabetes. Você pega no meu leito 40 anos, 45, o cara obeso, o cara diabético, o cara hipertenso, e que só fazia trabalhar, que só fazia, e que não ligava para a sua saúde, entendeu? E a conta, ela chega. Bom, agradecer aqui ao audiência do Sebastião Matias, ele lá de Fortim. Fortim. Tá falando lá de Fortim, agradecendo aqui. Fortim. Você gosta de Fortim? Gosto. Você vai pra lá? Vou pra lá uma vez por mês, eu vou pra lá. Será que você votou no Sebastião Matias? Era o meu candidato lá em Fortim. Não, meu não, eleitoral não é lá, mas eu disse à minha vida que eu vou me aposentar lá. Ô, Sebastião, infelizmente você perdeu esse voto, É bom demais. mas vai um abraço, Sebastião Matias, que é uma grande conselheiro de saúde e também lá do Conjunto José Walter, com o José Walter todo assistindo aqui o nosso programa. Ele até pergunta aqui, doutora, desses medicamentos que foram lançados recentemente na área da cardiologia, tem alguma novidade com relação a essa área do infarto? Bem, assim, em relação só a infarto, doença coronariana, vamos dizer que a gente tem medicações ainda dentro do tradicional. O que a gente tem hoje, que está sendo um grande divisor de águas, é que medicações hoje para diabetes, né, mais modernas, a gente viveu a era só da metformina, vitamina e insulina, né? Uhum. Mas os novos antidiabéticos, eles são comprovadamente potenciais. Eles não tratam só o diabetes, só não baixa a glicose ou modifica a hemoglobina glicada. Eles realmente têm prevenção de eventos cardiovasculares, entre eles o infarto. Bem como, por exemplo, medicações para a insuficiência cardíaca, que é o tratamento de quem tem o coração fraco, também esses antidiabéticos entram e também entram nessa redução de mortalidade de eventos cardiovasculares, dentre eles insuficiência cardíaca e infarto. Então, existem essas novas medicações. E existem hoje também, por exemplo, um grande avanço no tratamento do colesterol alto, né? Que a gente tem como pilar o uso das estatinas, e aí a gente tem que aí propagar que assim, é bom, tem que tratar o colesterol, tem que usar medicamento quando for, né? Não é chá, é quando tem, a medicação. Você, paciente, não precisa ter medo de usar a medicação, é muito propagado, né? Nas redes sociais, outras coisas. Então, assim, tem indicação. E hoje a gente está evoluindo, né? Em outros tipos de medicações mais potentes que são usadas em concomitância, inclusive a era dos injetáveis, medicações que a gente usa uma vez a cada 6 meses, para poder baixar o colesterol de forma muito impactante. Isso tem redução de desfechos, a pessoa morre menos, tem menos infarto com isso. Então, são avanços, assim, fenomenais na área da cardiologia, da doença coronariana, do tratamento dos fatores de risco. Então, Ricardo, 5 minutinhos para terminar o programa. Eu pensei que o programa estava começando e já está terminando, mas né? muito bom, né? Pronto, quando o programa é assim, bom, termina rápido, então vamos aproveitar esses 5 minutos para tentar correr aqui com o nosso público que está na internet e agradecer a audiência de Celiane Lopes, está assistindo aqui também o programa, mandou um comentáriozinho aqui. Doutora Daniele, pode falar algo sobre amiloidose e a doença cardíaca? Doutora, foi logo longe, né? Foi, pois é. Assim, a amiloidose não é uma doença que se relaciona com doença coronariana, né? Ela é uma doença de depósito, né? De fibras amiloides. É uma doença, existem 2 tipos de amiloidose, né? Eu vou falar mais da amiloidose cardíaca dos depósitos, que pode ter o seu cunho genético, tá certo? Ela é uma doença que a longo prazo ela leva o paciente com insuficiência cardíaca, né? Então, assim, existe tratamentos adequados. Antes a gente
A amiloidose era uma doença muito subdiagnosticada porque a gente não tinha muito o que fazer a não ser terapias mais de suporte. Hoje a gente tem terapias modificadoras da doença, tanto na questão do depósito em si, da proteína, como na produção, terapias gênicas em andamento. Então, é uma doença, vamos dizer, que inclusive está sendo muito colocada em discussão por causa das novas terapêuticas. Então, ela é uma doença que a gente suspeita muito no paciente que se apresenta com falta de ar, dispneia, geralmente pacientes idosos, tá certo? Que tem alteração renal associada, e aí ela entra dentro dos... Aí você vai investigar, aí você tem um eletro que tem baixa voltagem, você faz um eco, no eco você vê um que a gente chama miocárdio cintilante, ou então dentro do eco você tem o que a gente chama do apical sparing, que é tipo uma alteração de contratilidade que a fotografia do exame parece a cereja de um bolo, que a gente chama, e aí você vai juntando as peças do diagnóstico. Doutora, perguntaram aqui, ninguém respondeu, o seguinte, é comum ter esse tipo de doença coronariana em criança? Não, assim, criança no sentido do ponto de vista da fisiopatologia de aterosclerose, de placa de gordura, não, né? Assim, não é comum, não. A gente pode ter acometimento coronariano em criança por outros tipos de doenças, inflamatórias, autoimunes, mas não pela doença da plaquinha de gordura, que é o que a gente está falando aqui, o mais tradicional, podemos assim dizer. Ricardo. A doença coronariana pode levar à insuficiência cardíaca e o coração faltar força, né? Ao ponto de levar um transplante de coração. Eu ia falando fígado. Aqui é um ato falho. Na verdade, a principal causa no nosso meio de insuficiência cardíaca é a miocardiopatia isquêmica, tá certo? A gente tem a miocardiopatia isquêmica como epidemiologicamente, depende às vezes da população que você estuda, mas basicamente, na maioria, é a miocardiopatia isquêmica. Assim, tanto que quando você investiga um paciente com falta de força do coração, a primeira coisa que você tem que descartar é doença coronariana, é a primeira. E a gente depois vai para as outras, né, as nossas outras causas, né, que podem ter desde as idiopáticas, quando você não encontra, pós-miocardite, chagas, alcoólica, e aí a gente vai para as outras etiologias, né? Mas doença coronariana a gente descarta logo de cara. É o que a gente tem que investigar. Bom, aqui a doutora Isabel dizendo, excelente tema, o que é bom dura pouco, é isso mesmo. Vamos aqui pedir ao Grupo Cidade para aumentar mais meia hora de programa. É isso? Inclusive, viu, falando aqui do programa, você comentou aí como fator de risco obesidade, é o tema do nosso próximo programa. A doutora Cristina Dálago, que é presidente da Sociedade Cearense de Endocrinologia, vem para cá falar só sobre esse tema aqui, obesidade. Então já fica o convite. Já fica o convite, né? Próxima semana, dia o quê? Primeiro? Né? Dia 2. Dia 2, né? Dia 2 próximo domingo. Próximo domingo é dia 2. Ninguém está lembrando mais nem que dia é. Dia 2. Bom, o Nilton também está dizendo parabéns, doutor Daniele, as perguntas foram bem explicadas, excelente, foi um grande aprendizado. Aliás, é o seguinte, tem muita gente que não entra aqui na transmissão, mas está escutando o programa. Isso. Tem muito estudante que está estudando com o olho no livro e o ouvido no programa, né? Tá certo? Principalmente aqueles que querem aprender mais dessa área da cardiologia. Bom, a Gabriele Freire diz, 3 queridos que conheci em épocas distintas. Dr. Ruda Bastos, conterrâneo do meu tio paterno, Dr. Cornélio Freire, e que nos convocou para a equipe quanto secretário de saúde. Dr. Ricardo, o que é que doutor aqui do Dr. Ricardo? Diz que o Dr. Ricardo abriu parênteses aqui. Não saiu ainda o que é do Dr. Ricardo, não, mas está dizendo que conheceu todos nós aqui. Agora o Dr. Cornélio Freire, um grande colega, trabalhou comigo em vários hospitais aqui. E eu vou mandar um grande abraço para ele. Acho que ele está morando ainda em São Paulo. Mande dizer, Gabriel, se ele não está morando em São Paulo. Parabéns pelo tema, pode ter mais 30 minutos de conhecimento com esse profissional. Irislândia. A Jéssica Forte batendo palminha aqui. Então, Ricardo, todo mundo batendo palminha. Excelente. Agora esse pessoal parece que acordou todo mundo agora. Nós estamos aqui desde 9 horas. E agora aqui é uma chuva de bater palma, de levantar o dedo, de fazer não sei o quê. Mas não tem problema, não tem estresse, né? Exatamente, vai ficar no publicado aí, quem não assistiu. Muita gente de Messejana agradecer, né, os companheiros de trabalho.
muita gente, e assim, né, valorizar e parabenizar o impacto social que o Saúde Messejana tem dentro do cuidado da doença cardiovascular, né, um gigante, e que a gente saiba muito valorizar, né, o trabalho que a gente faz lá, e parabenizar todos esses profissionais, né, que são os guerreiros no dia a dia. A gente sabe o que é trabalhar no serviço público e manter a eficiência, né, do nosso hospital, com todas as dificuldades que, né, o sistema tem, mas parabenizar, assim, e agradecer a presença de todos. Isso. Bom, doutor Ricardo, estamos Pronto, terminando 10 o horas, programa, né, 10 horas, encerramos o programa. Doutora, mais alguma coisa? O que é que ninguém perguntou que a senhora acha importante falar? Alguma mensagem, uma mensagem final. Eu acho que como mensagem final, eu queria dizer assim, de você como um indivíduo, né? Você ser o protagonista da sua saúde, né? A gente tem muito, às vezes, o lado de jogar a responsabilidade da nossa saúde no vizinho, no sistema, e a gente tem que ser protagonista. Nós devemos nos cuidar, devemos ser atores principais, nós que devemos levantar da cadeira e procurar fazer os nossos, né, procurar o atendimento, procurar mudar os nossos hábitos de vida, procurar sermos agentes modificadores de nós mesmos. Então, às vezes pode ter a dificuldade que for, mas a gente muitas vezes vê que, como eu digo, os pacientes eles só se preocupam quando eles têm um infarto, e a gente tem muitos mecanismos de evitar que isso aconteça. Doutor Ricardo, é o seguinte, a Gabriela Freire está dizendo que foi sua colega do Colégio Cristo. A Gabi. Viu? E disse que a Vou dar doutora um abraço pra Daniela ela. Lino é da equipe de Messejana, onde ela está lotada como psicóloga. Gabriela. Tá certo? A Gabi na E fundadora respondeu que o doutor Cornélio Freire está aposentado em São Paulo. Tão jovem como eu, já aposentado em São Paulo, Gabriel, mande ele voltar para o Ceará. Bom, hoje entrevistamos a doutora Daniela Lino, ela, coordenadora da Unidade Clínica Coronariana do Hospital do Coração de Messejana, ela com mestrado em saúde coletiva pela Universidade de Fortaleza, professora do curso de medicina da Universidade Estadual do Ceará, coordenadora da linha do cuidado do AVC, Do AVC não, IAM, da rede César e do grupo Trombolito. Doutor, então, excelente, agradecer a audiência a todos, e dizer o seguinte, quem está assistindo, esse programa vai ao ar todos os domingos, de 9 às 10 horas, pelo Grupo Cidade, Grupo Esperança, pelo Instagram da Associação Médica Cearense. Vocês podem rever no Instagram da Sociedade Médica Cearense, no Instagram do Saúde em Dia e no dia de hoje no Instagram da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Ceará. Um abraço a todos, até a próxima semana com mais o Saúde em Dia. Um abraço. A Gabi era da mesma classe. É da tua turma? Colégio. Você ouviu Saúde em Dia, com muito mais qualidade de vida no seu dia a dia.